Em 1849, um estaleiro chamado White Star Line foi inventado por Joseph Bruce May, Thomas Henry May e Henry Wilson. Com seu primeiro navio em 1852, navio de madeira chamado Elizabeth, só Elizabeth. Depois foram outros e outros e outros. Depois começaram a entrar navios, porque os outros eram barcos. E o primeiro navio de metal da White Star Line foi Oceanic, de 1870. Mas nada que é bom para um estaleiro é uma sorte. Porque a White Star Line era uma empresa, mas tinha um outro estaleiro chamado Cunard Line, que queria vencer o seu rival, a White Star Line. Aí vamos para 1900, onde temos o primeiro navio da década do século XX, que se chamava Royal Standard. 10 anos depois, como eu tinha falado, um novo navio. Esse navio era para ser o mais forte, o mais luxuoso e o mais seguro de todos os tempos. E o maior navio do mundo, que se chamou Olympic. Por que a White Star Line criou o Olympic? Porque a rival da White Star Line, a Cunard Line, criou 2 navios que foram os maiores e mais seguros de 1906. Um se chamava Lusitânia, com 240 metros, e o outro se chamava Mauritânia, com Ita, de 240 metros também. Aí, quando o Joseph Bruce May viu isso, ele falou: vamos criar um navio, o maior navio do mundo, vamos construir de 270 metros, porque o Olympic tinha 269 metros, então arredondando dá 270 metros. Mas aí eram 2, não só um. Aí o Joseph Bruce May, ou um dos caras lá, falou: vamos criar mais um, o Gigantic. Não, o Titanic. Não, o Titã. Aí uns caras falaram: Titã vai ficar feio, por que não Titanic? O Joseph Bruce May falou Titanic. Aí eles construíram de 270 metros também. E aí o Olympic foi lançado ao mar 2 anos depois. Em 1909 começou a construção do Olympic e 2 anos depois o Olympic foi lançado ao mar. E 1 ano depois, em 1912, o Titanic ficou pronto para uma data de 10 de abril de 1912. Mas 1 ano antes, o Olympic foi colidido com o Hawke, o SS Hawke ou RMS Hawke, um navio de guerra que a proa dele era para esmagar, tipo, passar assim, ó, o navio à frente, tô nem aí, ele quebrar e o navio se repartir, ó, o Hawke, aí aqui ele bate e o negócio se parte afundando. Mas não foi isso que aconteceu. O Olympic foi mais forte.
só deu uma amassada no Olympic, mas o RM e o SS Hawk teve a proa amassada. Aí eles tinham que consertar o seguro. E o seguro negou a pagar. O que foi isso, hein, seguro? Seguro do navio. Os caras pagaram, o seguro negou. E ainda, os caras falaram que ele também ia consertar o SS Hawk. Então, os caras iam consertar o seguro, os negócios do Olympic e ainda do Hawk. Mas uma coisa interessante, o Hawk era para estar no dia 17 de abril de 1912 em Nova York. Está programado. Só que algo deu errado que foi acontecer isso. Agora vamos pular para 10 de abril de 1912, quando o Titanic já estava com 2.200 pessoas a bordo e 900 tripulantes a bordo. E eles dando a partida para ir embora. Aí, nós veremos muita alegria, muito luxo, muito conforto apenas para a primeira classe. Mas esse luxo não durou muito. No dia 14 de abril de 1912, 4 dias depois, às 11 horas, o Titanic começou a receber vários avisos, comunicados que naquele local onde eles mesmos estavam, havia um iceberg aperto. Havia gelos, vários icebergs, vários gelos, várias rotação de gelo naquele local. E 40 minutos depois, o vigia da proa, que é à frente do barco, avistou um iceberg. Ele bateu 3 vezes no sinal, que significa há uma coisa na proa, há uma coisa na frente do navio. Então, acho que o comandante falou para ir a todo este bordo. Só que já era tarde demais, não havia binóculos. Se o Titanic estivesse na média velocidade, poderia adiantar, mas para mim não. E também eu já testei uma prova que eu não sei como o Titanic bateu no iceberg. Eu fiz isso um monte de vezes. Nos meus cálculos, o iceberg, o Titanic ia passar direto de raspão em meio centímetro do casco. Eu consegui fazer os cálculos certinho. Meu pai vistou, um monte de gente vistou, não, mas não. E também o casco era muito duro. Então, uma explicação. Tem gente que acha que vira uma foto com uma parte preta no casco do navio, a 9 metros quadrados. E foi naquele mesmo local na proa que estava mais escuro que o iceberg bateu. E as pessoas falam que 3 semanas antes da chegada, quando eles estavam pintando ou decorando os quartos, aconteceu um acidente. Os caras, não vai adiantar de nada, né? O Titanic e esse fogo aí
não vai acontecer nada. O que pode acontecer? Transatlântico, o Olympic já fez essa viagem um monte de vezes, vários navios. O que vai acontecer? Não tem nada lá, só é um friozinho. A gente viu o iceberg. Apareceu um iceberg lá, do nada, de repente, que acertou bem no ponto. Um azar. O Titanic levou 2 horas e 40 minutos para afundar, se repartindo em dois, e foi um dos catástrofes mais famosos e mais perigosos assim do mundo, quase do mundo. Teve outros piores, mas estamos falando da história da White Star Line, então não vamos falar sobre isso hoje. E a White Star Line foi tanto assim que eles não conseguiram acreditar que só sobrou um. E eram 2, Lusitânia e Mauritânia. Então, em 1912, 2 meses ou 3 meses depois do catástrofe do Titanic, eles decidiram assim: vão construir um outro navio. Dessa vez, vai ter o casco dobro reforçado. Vai ser um navio mais seguro, mais luxuoso e o maior de todos. E dessa vez não vamos repetir o mesmo com 20 bote. Eu não vou mais ouvir a pessoa que falou que vão colocar 20. Dessa vez nós vamos colocar 60 bote. E foi dito. Aí, o nome agora foi escolhido Gigantic. Ele falou: muito feio, não gostei. E o outro cara falou: então por que não Britannic? Com 2 N's. Ele falou: aí, gostei. Aí, 2 anos depois, em 1914, o Britannic foi lançado com 60 botes, 269 metros, capacidade de levar 3.600 pessoas a bordo e outras coisas. Na Guerra Mundial, o Britannic foi servir como um navio hospitalar e o Olympic foi servir como carregar tropas daqui para a Europa. E o Britannic fazia viagens entre o mar Egeu. Só que 2 anos depois, em 1916, o Britannic estava fazendo a 6ª viagem do mar Egeu, a mesma viagem. Só que um submarino alemão ou uma bomba explodiu no casco. Para quem assistiu o filme, o cara vai lá, pega um negócio explosivo e joga. Mas é claro que é baseado em fatos reais. Baseado, não é? Tá escrito tudo. Então, pelas comprovações, foi um torpedo ou foi algo que explodiu ou eles acertaram um negócio alemão e provocou o afundamento. Era mais de 2.900 pessoas a bordo e só 30 pessoas morreram. Eu pensei que ia ser mais, né? Mas não, 30 pessoas morreram. O Britannic levou 57 minutos, quase 1 hora, para afundar. Como assim, né? 1 hora, o Titanic levou 12 horas. Ah, entendi. Porque o Titanic bateu no iceberg. Isso foi mais... Ah, tá. Tá, agora entendi porque que o Titanic bateu no iceberg. Só que o Britannic bateu num negócio mais perigoso. O iceberg só deu um furo. Mas não quer dizer que o furo é um furinho de nada, causou um negócio, não. O Britânico foi uma coisa mais perigosa. E depois desses 2 naufrágios,
a empresa ficou muito nervoso, tava dando crítica, dando carta mal criada, xingando eles pelo afundamento, porque eles não trazem o Titanic de volta pra gente pegar nossas coisas, aí a gente vai confiar em vocês. Aí em 1934 o Olympic se aposentou, não tinha mais dinheiro, aí o dinheiro tava descendo, o da Cunard tava subindo. Aí eles tentaram vender um de seus navios, mas não conseguiram. Só venderam uns 3 ou 4. E então eles fundiram com a Cunard Line. E agora se chamava Cunard White Star Line. Aí o primeiro navio da Cunard White Star Line foi... Bom, houve um erro que não dá para saber. Então foi um navio que não dá para saber. Mas em 1949, quase 1950, os dois pararam de se fundir. Tipo, os dois se desgrudaram. E o último navio deles foi o MV Britannic. Não é o RMS Britannic, ele afundou. É o MV Britannic. E sendo desmontado em 1960. Que em 1960 a White Star Line fechou as portas para que não tinha mais dinheiro. E a Cunard Line foi prosseguindo até 1997, que foi vendida e foi trocado de nome, e agora ela ainda existe, só que agora ela se chama Royal Caribbean, que onde fica o maior navio do mundo.